Imagina só um estilo de boxe tão devastador que transformou um garoto das ruas do Brooklyn numa das armas mais letais dos pesos pesados. A gente tá falando aqui do Mike Tyson, não apenas por causa da sua força, mas por trás daquela fúria controlada existiu uma técnica revolucionária chamada Peekaboo, criado pelo treinador Cus D'Amato, que era o treinador do Mike Tyson. Enquanto outros boxeadores mantinham distância, trocava jab, o Tyson fazia o oposto. Ele se aproximava com um predador, desaparecia e reaparecia com os socos que vinham de ângulos quase impossíveis de ser vistos. O resultado era tudo nocaute brutal e deixava os oponentes completamente inconscientes, antes mesmo que eles entenderam o que tinha acontecido. Hoje, nesse vídeo, a gente vai destrinchar cada detalhe desse sistema mortal que dominou os 80. A gente vai entender hoje a estratégia do Peekaboo e por que ela é tão eficiente nas mãos do Mike Tyson. A gente já fez um vídeo aqui da história do Mike Tyson, esse vídeo a gente vai focar na estratégia Peekaboo e quem sabe você pode adaptar isso para os seus treinos. Quando você for treinar, se você quiser, você pode utilizar a sapatilha nova da Maximum, cara. Baita custo-benefício, qualidade impecável e utilizando o cupom FALA você garante o seu descontinho nessas sapatilhas aqui. A Maximum tem todos os equipamentos que você precisa para lutar boxe. Caso você queira, entre no link abaixo, acesse o site, vai ter diversos equipamentos, coquilha, capacete, luva de boxe, num preço muito acessível, de uma marca brasileira, com uma qualidade impecável, e ainda mais você ganha um desconto caso você utilize o cupom FALA e ajuda nosso canal a produzir mais vídeos como esse. Então eu vou lembrar aqui, ó, a história do Mike Tyson bem rapidamente, tá? Garoto pequeno, cresceu no Brooklyn em 1966, uma realidade muito dura, né, que ele era filho de mãe solteira, cresceu nas ruas muito perigosas, 13 anos de idade, já havia sido preso por mais de 30 vezes, mas sempre por pequenos delitos. Mas ele era um cara que era meio que destinado para ser mais uma estatística do sistema penitenciário americano. Era um cara que tinha um futuro, caso o boxe não tivesse salvado ele, com certeza hoje ele estaria num lugar muito pior. Mas foi justamente nessa escola correcional que ele, aos 13 anos, conheceu um cara chamado Bob Stewart, que era um ex-boxeador, que notou que naquela rebeldia tinha ali um potencial. A força do soco do Tyson era descomunal. Aliás, isso aqui era um debate muito grande entre boxeadores. Eu quero sua opinião aqui agora nos comentários. Muita gente acha que a força do soco é uma coisa que você nasce com ela, não é uma coisa treinável. O Popó fala isso, o Tyson fala isso também. Eu queria saber da sua opinião se realmente é uma coisa mística, uma coisa que você nasce, esse punch da luta, ou se é uma coisa que você consegue desenvolver com o tempo. O Tyson, com certeza, ele tinha esse talento natural. E aí, esse boxeador percebeu isso e levou o treinador dele, que era o Cus D'Amato, que se tornou muito famoso por ser o treinador do Tyson, que tinha formado campeões mundiais ali em umas cidades isoladas ali em Nova York. Mas esse treinador não era só um treinador, ele era um filósofo do boxe e era um pai pro Mike Tyson, filho de mãe solteira. Ele vivia e respirava o boxe como muitos treinadores. E realmente, quando esse encontro aconteceu do Cus D'Amato com o Mike Tyson, ele tinha 72 anos, já estava quase aposentando, mas ele viu naquele adolescente e fez acreditar que ele estava diante de um fenômeno único e ele decidiu adiar um pouco a aposentadoria dele. Então ele acabou se tornando uma figura paterna para o Mike Tyson, adotando ele até legalmente, e ele começou a transformar a raiva dele num combustível muito grande para a grandeza. A transformação do Mike Tyson a gente já viu, foi radical. O cara absorveu muito dos ensinamentos, treinava 6 horas por dia, ficava vendo vídeos das pessoas como o Jack Dempsey, que tinha o Dempsey Roll, que a galera gosta muito, o Sonny Liston também, e todos os fundamentos que o seu treinador passava para ele durante as aulas. Só que daí entra o estilo revolucionário do mundo do boxe, que foi uma revolução técnica mesmo, que é o estilo Peekaboo. A galera, o Peekaboo, um termo de tradução para o brasileiro, né, seria o esconde-esconde. É uma brincadeira, né, nos Estados Unidos eles chamam de Peekaboo, a brincadeira do esconde-esconde. E é basicamente, cara, cadê você? Cadê você, tá ligado? Que ele vai fazendo um movimento e você nunca sabe onde tá a pessoa. Então tem tudo a ver com o termo esconde-esconde. E o Peekaboo não é uma forma de lutar, é uma filosofia complexa de combate que quebra qualquer tipo de paradigma tradicional do mundo do boxe. Isso foi desenvolvido pelo treinador do Mike Tyson e era uma técnica que enfatizava movimentos bem constantes contra golpes bastante poderosos e uma postura de luta de curta distância. Enquanto a maioria dos boxeadores buscava manter uma distância alta, principalmente no peso pesado, para controlar a luta com seu jab, o Peekaboo ele fazia exatamente o oposto.
ele transformava um lutador numa bomba relógio que ficava querendo explodir na cara do adversário o tempo todo, quando menos você esperava. A base do sistema começa com a guarda. Os estilos do Picabo, as mãos são mantidas bem perto do rosto, com as luvas protegendo a bochecha e o queixo, criando assim uma guarda apertada que torna difícil para o oponente acertar os socos limpos no adversário. É mais ou menos meio que uma tartaruga se retraindo no casco, mas a verdade é que estava tudo muito bem preparado para o ataque. As luvas ficavam coladas às têmporas, criando uma barreira impenetrável que confundia o adversário sobre quando ele vinha o contra-ataque. E aí tinha a grande alma do movimento da Picabo, era o movimento de cabeça. O Tyson não apenas esquivava o soco, mas ele desaparecia e reaparecia meio como um fantasma. O estilo permite movimentos bem rápidos com o pescoço, com pêndulos o tempo todo, bem como essas esquivas rápidas, que geralmente usufruía ali de você fazer um uppercut devastador. Eu acho interessante você fazer esse exercício aqui no YouTube, você tentar pegar algum movimento do Picabo e colocar em câmera lenta. Aqui no YouTube você consegue fazer isso bem fácil. Pega, se você estiver assistindo uma luta de boxe, essa dica vale para qualquer tipo de movimentação, tá? Assiste uma luta e daí você altera a velocidade aqui do YouTube do player para 0.25 ou 0.75. Você vai conseguir ver o movimento de maneira mais clara. E a gente consegue mostrar, como você tá vendo aí, o exemplo do Picabo em câmera lenta. Você pode fazer isso com qualquer luta no trabalho de boxe. Então, cada movimento ali dentro tem um propósito. Cada esquiva preparava o próximo ataque. Cada respiração era calculada para maximizar a potência explosiva do golpe. O trabalho das pernas são muito importantes da Picabo, então você tem que usar aquela sapatilha maneira, né? Já dei aqui o cupom Fallen, não esquece. Então assim, o trabalho de perna é a parte mais importante dos trabalhos de boxe. Então ter um pé agressivo permitiu você quebrar a distância entre você e o adversário. A estratégia do Mike Tyson era simples, que é desestabilizar o seu oponente, bombardeando ele com golpes curtos e rápidos. Ele se movia lateralmente, mas sempre indo para frente, um lado para o outro, um passo para o outro, como se fosse uma valsa, e sempre diminuindo a distância, transformando cada round numa caçada que ele sabia que era um predador silencioso esperando ali o golpe na hora certa. Só que a gente tem que falar que não é simples assim, né? Não é basta você chegar no treino hoje no sparring e começar a movimentar que nem louco na frente do adversário querendo tocar e socar ele. Tem uma parte de preparação física, de condicionamento, consciência corporal para você executar a Picabo da maneira mais insana possível. O Cus D'Amato, o treinador do Tyson, ele criou exercícios específicos para desenvolver a explosão necessária. Treinos com bonecos estacionários, onde o Tyson praticava combinações até que se tornassem automáticas. Trabalho no saco de porrada, focado em potência máxima e milhares de repetição de movimentos de cabeça para que se tornasse um reflexo involuntário. E aqui que eu vejo a maior parte das pessoas errando ao tentar adaptar essa estratégia. Elas simplesmente chegam num treino livre, num sparring e tentam se adaptar fazendo essa estratégia, mas não antes treinando previamente com o treinador ou também fazendo um trabalho com saco de porrada, treinando preparação física para o boxe, treinos de potência para desenvolver a sua musculatura para extrair a melhor potência possível. E aqui que tá o grande segredo, obviamente ter um bom treinador, você não vai fazer isso bem em casa sozinho. Uma coisa que é muito importante é o tempo de execução da estratégia, que é muito importante, é crucial e que diferencia os amadores dos mestres da técnica. O Tyson desenvolveu uma percepção quase sobrenatural do ritmo do oponente. Ele conseguia antecipar os movimentos antes mesmo que eles fossem iniciados. Isso aqui é um segredo do mundo do boxe, né? Os melhores boxeadores fazem isso. Isso acontecia principalmente porque o treinador dele ensinou que cada boxeador tem um padrão específico, seja ele respiração, alguma tensão muscular, movimento dos olhos. E o Mike Tyson, apesar de ser um ótimo lutador, ele aprendeu muito bem a ler o seu adversário e ler esses sinais como um livro aberto, permitindo que as suas esquivas fossem sempre quase 1/10 de segundo mais rápida que o necessário. Isso era uma vantagem injusta, uma vantagem microscópica que transformava essa defesa em um contra-ataque devastador, fazendo com que os oponentes se sentissem que estavam lutando com alguém que viu o futuro. E tem toda uma questão da biomecânica por trás da estratégia, que também revolucionou a geração de potência no boxe. Enquanto lutadores tradicionais dependem principalmente da rotação de quadril e a extensão do braço, o sistema do treinador do Tyson utiliza todo o corpo como uma unidade coesa. Os socos do Tyson nasciam literalmente do chão.
a força das pernas, a rotação do core, a elevação do ombro, tudo sincronizado numa fração de segundo. O resultado eram principalmente os uppercuts, os ganchos, que pareciam vir do chão industrial. O Cus D'Amato costumava dizer que o soco perfeito do Picabo deveria parecer como um relâmpago, impossível de ver chegando, mas devastador a atingir o alvo. Existe também um aspecto psicológico igualmente importante. Seu treinador ensinou que o medo é a principal ferramenta no arsenal de qualquer lutador. Você já pegou? Eu vou aqui dar um depoimento meu, tá? Quando eu tô fazendo um sparring, sempre tem aquele maluco duro, você tá fazendo um sparring, parece que ele não sente o soco, e dele dá a cara pra você bater, e você bate, o cara não sente nada, você começa a ficar com medo dele, e você para de bater. Cara, o medo é uma das partes mais importantes do boxe, e saber controlar o psicológico numa luta é um dos principais fatores. O Picabo não apenas protegia, mas ele atacava, e ele intimidava a pessoa a sentir medo. Quando o oponente via aquela guarda estranha, aquele movimento meio hipnótico, aquela intensidade nos olhos do Tyson, o combate estava meio que ganho naquele primeiro soco. Era uma guerra psicológica elevada ao nível de arte, da nobre arte do boxe. A evolução do estilo também na carreira do Tyson merece destaque, porque foi se aprimorando ao longo dos anos. O Mike precisava aplicar o Picabo com pureza acadêmica, seguindo a princípio à risca, mas também os seus adversários foram se adaptando com essa estratégia, e ele tinha que se inovar e adaptar. Então o Tyson foi amadurecendo como lutador, começou a improvisar e adaptar o sistema dele às suas próprias características físicas. Para quem não conhece o Tyson, né, e a gente viu ele na luta do Jake Paul, as perninhas dele é meio curta, né? Parece, ele é meio pequenininho. Inicialmente isso parecia uma desvantagem, só que foi se tornando uma vantagem no sistema do Cus D'Amato, permitindo que o centro de gravidade dele baixo seria o ideal para explosões verticais. Então você que é pequenininho aí, você é turma dos pequenos, cara, usa isso como vantagem. O Tyson, ele fazia isso muito bem, ele transformava qualquer limitação dele em uma arma letal, provando que a Picabo não era só uma técnica, mas uma filosofia adaptável a cada praticante único. Esse estilo elevou os números da carreira do Mike Tyson, ele acabou com 58 lutas, a carreira dele foi pontuada com 50 vitórias e 44 por nocaute. Funciona. Apenas 6 derrotas nesse meio termo, e esses números não são estatísticas, ele mostra que ele era uma máquina destruidora dentro do ringue. Para quem quiser ver um pouquinho mais da Picabo, umas lutas que podem exemplificar o poder, caso você queira assistir depois, aconteceu em 27 de junho de 88, quando Tyson enfrentou Michael Spikins. Em 88, o Tyson manteve o seu domínio derrotando o Larry Holmes, o Michael Spines, e esse último, né, foi uma luta bem memorável, que durou, se eu não me engano, 90 segundos, 91. O Spikins era invicto por 31 lutas e ele havia derrotado o Larry Holmes, que é um dos grandes nomes do mundo do boxe, mas nada preparou ele para a tempestade que estava prestes a enfrentar. Talvez muitos dizem que o Spikins subestimou o Tyson, mas desde o primeiro segundo, o Tyson aplicou o Picabo com perfeição. A gente pode falar também do nocaute do Marvin Frazier em 86, que foi ainda mais impressionante pela velocidade pura que aconteceu. É uma das lutas mais marcantes do ex-boxeador, que aconteceu lá em 1986. Naquele evento, né, o Tyson conseguiu o nocaute mais rápido da sua carreira, que era o filho do Joe Frazier, o Marvis Frazier, que também foi campeão dos pesos pesados, enfrentou Ali, a gente já falou dele múltiplas vezes nesse canal. Essa vitória durou apenas 30 segundos a luta. Foram golpes assim muito violentos e muito agressivos. O Picabo permitiu que o Mike Tyson se aproximasse sem ser atingido e teve um desfecho assim de uma sequência de uppercuts que terminou a luta antes que a maioria dos espectadores tivessem terminado de se acomodar. E no final das contas, o Picabo não foi um estilo de boxe, foi uma revolução que provou que a técnica refinada pode transformar qualquer lutador em uma máquina de destruição. Basta você adaptar a técnica certa para o boxeador certo. E o trabalho do Cus D'Amato, treinador do Mike Tyson, permite a gente falar que por trás de todo boxeador existe um grande treinador. Então, méritos ao Cus D'Amato por criar um método de combate, uma filosofia que transformou a raiva de um garoto no Brooklyn, que podia ser um cara que estaria vivendo e ter sido preso múltiplas vezes numa das armas mais temidas do mundo do boxe e ter entregado muito entretenimento, um dos lutadores mais geniais da história do boxe. Mesmo depois da sua morte, muitas pessoas falam do legado que permanece vivo do Cus D'Amato e também do Mike Tyson, né, que carrega isso hoje em dia do estilo Picabo. E os fãs ainda se arrepiam de ver aquelas antigas
antigas gravações do Iron Mike desmontando gigantescos com a sua precisão absurda. O estilo teve as suas limitações como qualquer sistema, né? Mas a sua eficiência nas mãos certas foi incontestável. O Mike Tyson provou que o boxe, assim como na vida, não importa de onde você vem, não importa o quanto você está disposto a se dedicar para chegar onde você quiser. O Picaboo, ele é um veículo, mas o combustível sempre foi a determinação sobrenatural de um homem que transformou um trauma de vida em um triunfo. E no final, não é sobre violência, mas sim sobre a nobre arte. E o Picaboo representa a nobre arte. A Picaboo, ela foi citada numa das maiores séries de boxe do mundo moderno, que foi o Hajime no Ippo. Para quem nunca assistiu essa série, esse anime, é um anime que representa muito bem o mundo do boxe. Até a versão de anime do Mike Tyson apresenta e eles explicam um pouco mais da mitologia Picaboo dentro do anime. Esse anime ele é bem fiel às técnicas e ao mundo do boxe. Se você não viu ainda, ele está nas principais plataformas de streaming. Ou caso você viu e quer rever ou quer ter o resumo da história, eu fiz um vídeo semana passada contando a história do Hajime no Ippo, resumindo as 3 temporadas. Caso você queira relembrar ou conhecer a história, caso você queira ver futuramente, vale muito a pena se você faz parte do mundo do boxe. O vídeo está aparecendo aqui na sua tela agora, basta você clicar para você começar a ver este vídeo. Espero que tenha gostado, não esquece do cupom FALA na Máximo Boxing. Tamo junto, um beijo, um forte abraço, tchau!